Imagina o que isso fica, a que setor isso fica restrito. E você tem uma imensa maioria recebendo informação daqueles programas policiais, daqueles programas do dia a dia, do cotidiano, do que o Munício André chamava de comunicação do grotesco. Então, é muito difícil. E uma outra coisa que todo mundo sabe, não é nenhum segredo, é que os meios de comunicação em geral, a grande imprensa chamada, não sobrevive sem dinheiro público. Isso se dá como? Nas propagandas, quando você vai divulgar suas ações institucionais, quando você vai fazer a publicidade institucional, quando você faz uma parceria para alguma coisa. Então, assim, você imaginar, e vou para a segunda pergunta, para a jornalista, então, e com relação só para a questão das plataformas digitais, uma das coisas que a gente fez foi praticamente instituirmos o software livre, né? Nós no começo foi difícil, porque todo mundo, os nossos profissionais da tecnologia de informação, né, um monte de militante do PT, organizado, quando chegou logo queria botar Linux e tudo quanto era lugar. Eu digo, mas minha gente, o povo lá não recebendo Fortaleza não era nem informatizada a prefeitura, para vocês terem uma noção. Eu digo, mas minha gente, o pessoal ainda não conseguiu nem mexer com o Windows ainda. Vocês querem botar o Windows em todo canto? Vamos fazer? Não, sim, mas é porque era tudo muito novo. Não é uma cidade, uma máquina pública gigantesca. Mas eu estou brincando disso, mas nós migramos, fizemos um grupo. Esse grupo avançou. Hoje nós temos pelo menos 10 praças, não sei se mantiveram, 10 praças com Wi-Fi, com internet livre em Fortaleza, devido agora, o grande momento agora é você conseguir baratear ou dar gratuitamente a internet para as pessoas. Porque aí é uma forma de como não adianta você ter todos os instrumentos das redes sociais e não tiver internet para poder se conectar. Então a gente fez isso. Nós fizemos um projeto chamado PTFO, que era Polo de Tecnologia, não é nenhuma apologia, viu? É porque era Polo de Tecnologia de Fortaleza, onde nós designamos, através da Câmara Municipal, incentivos fiscais a empresas de tecnologia da informação para se abrigar aqui. E isso tem gerado muitos frutos. Várias pequenas e médias empresas se constituíram ou estão vindo para cá para ter a mão de obra qualificada. Então, isso foi um grande avanço, a questão do PTFO. Além disso, a gente tinha uma prática, primeiro treinamento em todas as secretarias, para que as pessoas tivessem a oportunidade, de fato, de ter acesso a mexer. Então, nós pegamos alguns ônibus, fizemos uma sala de aula, montamos os ônibus com uma sala de aula, e eles saíram percorrendo as secretarias do município, todas, com cursos, desde os cursos básicos até o Linux, passando como você conseguir mexer com o Linux, né, e você trabalhar essa plataforma livre. Então, mais ou menos isso. Com relação à grande imprensa, foi um processo sempre muito duro, foi sempre muito complicado. Alguns momentos, depois eu acabei conseguindo ter uma relação mais tranquila, mas já no finalzinho do governo foi muito difícil sempre. Mas o apoio do povo foi a coisa mais importante que eu tive. Não fosse o apoio do povo, eu tinha sido engolida, não tinha sido nem reeleita em 2008, porque às vezes as relações eram muito duras e, enfim, porque a gente costuma dizer na comunicação assim, o importante, às vezes não é o fato, é a versão. O que chega para a população não é o fato em si, é a versão do fato que alguém está dando. Daí o nome de mídia, ou seja, mediação. Está mediando o que aconteceu a partir dos seus interesses, certo? A segunda pergunta para a jornalista Luiziane. Como ela analisa a relação entre a comunicação hegemônica e os governos hegemônicos Estado e capital do Ceará? Neto, professor da rede estadual. Neto, tudo bem? Eu estou bem fazer essa pergunta aqui, quando eu estou do lado do presidente nacional do PT. Eu tenho que estar, claro, como presidente estadual, eu tenho dito que eu tenho que estar sintonizada com a dinâmica nacional que o partido tem adotado, da prioridade da construção da candidatura da companheira Dilma na reeleição em 2014. Mas todo mundo sabe aqui o quanto foi duro, o quanto foi desleal a eleição de 2012.
e sabe o quanto eu sofri 2 anos, de 2010 até 2012, pancada desse cidadão. E já a terceira pergunta aqui, eu vou já responder. Eu vou já entrando aqui, que eu vou entrar na terceira pergunta. Prefeito, o que a senhora acha do vocabulário de Ciro Gomes? Eu chego já lá. Então, assim, todo mundo sabe quanto eu fui ofendida, quanto eu fui humilhada, quanto eu fui xingada. E tentei até o último momento, e o Rui foi companheiro desse processo, tentar que essa aliança prosperasse. Então, foi um trabalho árduo, mesmo sofrendo todo tipo de constrangimento que vocês puderem imaginar. E só ganharam a eleição porque roubaram a eleição. Foi comprada a eleição em Fortaleza e todo mundo sabe disso. E nunca nós tínhamos visto uma cidade libertária como é a nossa, nós nunca tínhamos visto um assinte como nós vimos no dia da eleição. Onde eu e o Armando de Freitas, que era o candidato do PT, entramos na Assembleia Legislativa com quase 50 pessoas gritando ao nosso redor, a maioria vindo do interior do estado, que foram trazidas para cá, chamando a gente de mensaleiro até a porta da urna. E ninguém fazia nada, dentro da Assembleia Legislativa, aqui do lado. Entramos e saímos sob os gritos de mensaleiro. Então, todo mundo sabe o quanto eu discordo, acho isso gravíssimo. Porque o problema não é a hegemonia em si, porque quando você tem uma hegemonia interessante, do ponto de vista de pensamento e tudo, o problema hoje é a arrogância, o autoritarismo, a perseguição, a opressão e a falência da segurança pública. Não é a hegemonia em si, por si ela não necessariamente é uma coisa ruim. Mas como eu não quero me esticar muito nisso, eu vou entrar na última pergunta do vocabulário do cidadão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei se vocês viram, isso é no jornal, portanto é público, e quem não leu, eu termino com isso aqui. O ex-governador Ciro Gomes fez ele sempre arranja um jeito de falar de mim, não tem jeito, ele tem um problema psicológico grave. Recalque talvez, mas ele tem, para falar de qualquer coisa, ele sempre se refere a mim de uma forma destrutiva, sempre. E ele, para falar, estava batendo boca com o capitão Wagner, e ele acabou ofendendo novamente a gente, dizendo que Fortaleza viveu uma transe, onde malfeitores e corruptos governaram a cidade, e também que o aumento do narcotráfico em Fortaleza se deveu ao nosso governo. E eu achei isso uma gravidade assim, inenarrável. Até porque ele não é a primeira vez. O secretário de Segurança Pública, Rui, há pouco tempo, o secretário de Segurança Pública disse que a culpa da violência em Fortaleza, que isso eu já há quase 6 meses sem ser prefeito, é minha. O secretário de Segurança... É brincadeira, né, gente? É brincadeira. É realmente ter um alvo. E eu respondi da seguinte forma e concluo com a minha resposta que saiu pública do Jornal Público. Cara Leomar, sobre as declarações de Ciro Gomes ao seu blog ontem, gostaria de dizer que quem vive em transe permanente é ele, o ex-governador, que é psicopata, agressivo e violento. Além de utilizar dinheiro público do povo sofrido do nosso estado para fazer espionagem na vida privada das pessoas. Logo, quem? Querer responsabilizar o nosso governo pelo crescimento do narcotráfico e da violência em Fortaleza é querer esconder o desmando e a incompetência administrativa do atual governo estadual. Falando nisso, afinal de contas, quem é mesmo o governador do Ceará hoje? Vivemos uma profunda crise de arrogância, ameaças, chantagens e perseguições no nosso estado. Coisa muito grave quando o psicopata manda nas polícias e submete o povo do Ceará à sua truculência, criando uma situação de terror jamais vista na nossa história. O papel das lideranças políticas no Ceará é proclamar, defender e criar as condições para a cultura da paz, coisa que fizemos nos 8 anos da nossa administração, e não incitar mais ainda a violência e o clima de intranquilidade. Luiziane Lins, foi essa a resposta. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui a mesa e agradecemos ao Lalo, ao Percival, à Rossana, à Luiziane, ao Rui e a todos vocês, a Blogosfera.